realidades interiores que nós chamamos de mundos subterrâneos. Existem também muitas fantasias e realidades a respeito. Todo mundo pensa que a gente vai fazer um buraco na terra, vai achar tudo lá embaixo. Não é bem assim. Se eu fizer um buraco na terra, primeiro eu vou achar o que? Rocha, vou achar água. E se continuar, petróleo. Eu vou achar também o que? O magma, porque o núcleo da terra ainda está fundido. Toda a região central da terra, ela está fundida em altas temperaturas. Lembra que eu falei que a terra saiu do sol? Então ainda tem aquela parte quente do Sol dentro da Terra como magma. E numa erupção vulcânica isso sai para fora. Então nós temos realidades exteriores, mundo etérico, mundo astral, mundo mental. E temos realidades interiores. Quando a nossa consciência entra nessas realidades interiores, nós entramos então em consciência com Melquisedeque. Então, à medida que a gente começa a ter contato com realidades de mundos de Badagas, mundos de Duarte e mundos de Agartha, então nós estamos crescendo espiritualmente. E todo o processo de espiritualização não precisa estar aqui na eubiose, não. Pode estar sendo espiritualizado em qualquer processo. O que vale é estado de consciência. A pessoa pode estar na gnose, na antroposofia, em qualquer lugar, não é isso? Mas adquirindo estado de consciência, a pessoa vai entrando na consciência de Melquisedeque. Daí vem a importância dos mundos internos. E nós como fazemos para entrar nesses mundos interiores, que são mundos de consciência? Da mesma maneira que nós temos 7 chakras que o Carvalho colocou, nós temos o coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, o esplênico e no final da espinha, o raiz. A Terra também tem 7 chakras, tem 7 regiões, e estes 7 chakras, eles levam a realidade exterior para a realidade interior. Em cada chakra desse, nós chamamos um ponto de embocadura. Então, existem 7 embocaduras. O que é uma embocadura? Por exemplo, como aconteceu esta viagem, não é? Esta viagem de Richard Byrd. Ele entrou com o aviãozinho naquele mundo lá, ou foi a consciência dele que entrou naquele mundo? Não é isso? Então, quando nós entramos em contato com um desses chakras, o que acontece? Imagina que eu chego num portal, a gente chama de portal, embocadura ou passagem para uma outra realidade. Se a gente entra numa realidade dessa, num portal desse, eu estou com o meu corpo físico. Mas eu não sou só físico, eu tenho o meu corpo etérico, que mantém vida ao meu corpo, tenho o meu corpo astral e o meu corpo mental. Acontece que tudo que existe fisicamente, antes de existir fisicamente, existe mentalmente. Então vocês existem mentalmente. Esta palestra, ela existe no plano mental. Vocês estão no plano mental, não é isso? Então tudo que eu percebo mentalmente existe no plano mentalmente. Tudo que a gente enxerga fisicamente, eu estou enxergando vocês com os olhos, não estou? Então, isso existe no mundo astral também. Então, existem realidades mentais, realidades astrais, realidades etéricas e realidades físicas. Quando a gente entra neste ponto de transição, o que muda? A nossa consciência que vai para outro estado. É físico? É físico. Porque se vocês já tiveram um sonho lúcido, um sonho bem claro, que às vezes vocês confundem se aquilo é sonho ou se é realidade, já tiveram, não é isso? É exatamente aquela sensação que vai ocorrer. Quando nós entramos num ponto de transição, o que vai mudar é a nossa consciência. Então a gente vai fisicamente naqueles mundos, mas vai fisicamente com o astral. Então como é que eu entro no mundo de Badagas? Com o meu astral. Como é que eu entro no mundo de Duarte? Com o meu astral, com o meu mental. Então a gente entra com a consciência. Então a nossa consciência leva a isso. E nós temos 7 regiões da Terra que saem e entram consciências, ou seja, desses mundos espirituais passam consciências para os mundos materiais. São chamados de chakras da Terra. E nós temos 7 chakras no planeta. Se nós dividirmos o mundo em 7 regiões, existem 7 áreas. É isso? Nós temos a Ásia, temos a Oceania, a África, a Europa, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Em cada uma dessas regiões temos um chakra. Então, na região de Srinagar, que fica no norte da Índia,
nós temos o sétimo chakra, que a gente chama chakra ligado a Saturno, e por onde flui toda a energia ou toda a inspiração do arcanjo Cassiel, né, para a humanidade. Através deste chakra, sai todo um processo para a humanidade ligado à teologia, aliás, teologia não, à medicina, ligado às ciências humanas, né, no aspecto de fisiologia, toda a parte médica, né? Então, a gente recebe essa inspiração através de disciplina jata. Depois, nós temos no Egito, próximo a Cairo, mais um chakra da Terra. Neste chakra, liga-se então a Vênus, e o anjo que atua é Anael. Inspira todo o processo religioso, dá todo o impulso religioso, uma tônica religiosa. Então, o crente, a Seixonoye, o católico, todas as religiões que existem, né, recebem estas influências. Então, toda influência religiosa vem por aqui. Nós temos na região de Sintra, na Serra de Sintra, em Portugal, pertinho de Lisboa, mais um chakra da Terra. Este chakra da Terra liga-se a Saquiel, a consciência angélica Saquiel. Então, inspira tudo que é literatura, todo o processo, vamos dizer, de registros de escrita. Depois nós temos um quarto chakra que fica na Oceania, na Austrália, perto de Sydney. E este chakra liga-se a Mercúrio, ao anjo, eu não coloquei aqui, Rafael, pulei um aqui, Rafael. Então, Rafael é o anjo mais... O Melquisedeque. Eu pulei o aspecto do Melquisedeque. Rafael, né, que representa o anjo da terra, é o mais terreno. Se a gente quiser coisa material, tem que dar uma cantada em Rafael. Por isso que a criança com o nome de Rafael é terrível. Já se julga a lei aqui, já é arteira para lá. Então, Rafael liga-se a Sydney, né, que é Mercúrio, e ele inspira todo o processo da mecânica, todo o processo do desenvolvimento tecnológico humano, e o anjo, então, é Rafael. Depois, o outro chakra fica em Chichen Itza, no Yucatán, no México, né, naquela região central do México, do Yucatán, e central da América Central. E este anjo liga-se a Marte, a todo o processo de Marte, e o anjo, então, o arcanjo Samael. E ele inspira toda a parte política, toda a parte guerreira, artes guerreiras, não é? É a parte da política, principalmente. Depois, nós temos o outro chakra que fica no estado de Novo México, nos Estados Unidos, em El Morro. Este chakra, ele está ligado ao arcanjo Gabriel, e ele inspira todo o processo de artes. Qualquer arte que exista, teatro, escultura, pintura, música, tudo isso, toda arte. Depois nós temos Machu Picchu, o famoso Machu Picchu, nosso querido Machu Picchu. Machu Picchu, ele liga-se ao Sol, né? É o grande santuário do Sol, é o chakra mais ligado a Kundalini. Então a pessoa que vai a Machu Picchu, sem saber, ela já se ligou com o Kundalini. E de repente começa a cair ficha na cabeça dela. Então Machu Picchu. E o anjo ligado é Micael, que é o anjo de hoje, o anjo do domingo. Então nós temos 7 chakras, porque a Terra é um ser vivo. E o que nós somos? Esta Terra evoluída como seres vivos também. Nós nada mais somos do que a Terra também. Nós também temos os chakras. Cada chakra nosso é ligado a um desses arcanjos, a um desses 7 planetas sagrados, a um destes 7 locais. São chakras fixos da Terra. E acompanhando a evolução, começando no Polo Norte e volteando toda a Terra, nós temos um conjunto de 7 chakras móveis. E esses 7 chakras móveis começaram no Polo Norte, e onde eles param, eles impulsionam um ciclo evolutivo novo. Por exemplo, JP, Jerusalém, Belém, não é isso? Nós tivemos, neste processo que nós chamamos do sacrifício do gol, da cabeça, nós tivemos um impulso evolucionário. Então, tudo que aconteceu da manifestação de Jesus, né, do avatar a Jesus, Yoshua bin Pandira, Jesus, filho do Senhor, que é uma expressão de Melquisedeque, quando ele surgiu, então, no trópico de Câncer, não é isso, que é superior, nós estamos no Capricórnio, né, mas tem o de Câncer em cima. Então ele surgiu através de uma embocadura que foi... Qual foi a embocadura que ele surgiu? É exatamente ligado ao processo de Calo, é isso, naquela região. E quando ele surgiu,
ele surgiu através de uma embocadura móvel. Esta é a fixa, mas este chakra móvel estava parado próximo onde surgiu a manifestação de Jesus. E chama-se embocadura de Caleb. Caleb liga-se ao Cão Maior, né, a constelação de Cão Maior. Então, nesta constelação, nesta embocadura chamada Caleb, então surgiu todo o processo avatárico e anti-avatárico também. Todas as hierarquias crísticas, todas as hierarquias anticrísticas. E elas vieram através dos essênios, através dos nazareus, né, que são hierarquias também. Então, o que aconteceu? Nós tivemos a manifestação crística lá. E onde este chakra móvel para, existe um processo de evolução. Este chakra móvel era para estar, não é, no hemisfério norte, muito próximo de El Morro, ligado a El Morro. Mas, infelizmente, devido às bombas atômicas, devido a todo o processo americano mexendo com este processo atômico, isto afetou planos sutis. E todo o trabalho de um avatar anterior que preparou uma ambiência para que os Estados Unidos se tornassem o líder da nova era, todo o processo de comando da nova era ia ser nos Estados Unidos, mas infelizmente não é mais. Porque as bombas atômicas fizeram com que todas as hierarquias espirituais próximas àquele chakra, e vejam só, explodiram bombas atômicas a 150 milhas do chakra. E a radiação atômica afeta todos os planos, físico, etérico, astral, mental e até espiritual. É terrível, porque ela mexe na essência da matéria. Então, não teve mais condições espirituais de ter aquele chakra comandando. Então, o que aconteceu? Bom, aí veio o brasileiro. Aí manda para o Brasil, que o Brasil é o povo da última hora, resolve. Então, tudo isso foi transferido para o Brasil. Mas aí deixa eu falar mais alto, vocês talvez possam ouvir atrás do microfone. Aí que vem aquela pergunta tradicional, mas por que a lei divina permite que aconteça isso no deserto de El Morro? É o lado Melk, o mal de Melquisedeque, quer dizer, fazer oposição a si mesmo até, naquela face da terra. Senão não tem evolução nem para ele. Então aquilo que aparentemente, como o Aldemar está falando, está tudo errado, na verdade está tudo certo. E essa manifestação, então, quem vai comandar a nova era, por incrível que pareça, vai ser o povo brasileiro. Não sei como, mas vai ser. Vai ser segundo aquele impulso inicial dos Estados Unidos, né, tiveram para dar aquele empurrão. São os benefícios que o americano tem. Ele tem a ordem mundial, comanda tudo, né? Realmente até hoje existe esse poder. Mas isso cada vez mais vai ser enfraquecido e vai ser transferido para cá, automaticamente. Então nós vamos estar muito ligados ao chakra mais próximo, que é Machu Picchu. E Machu Picchu tem uma ligação direta com o roncador. Aí vem os mistérios do roncador. E por que chama roncador? Porque a gente ouve lá que é o mantra dos mantras, né? É o famoso roncador. Não é gente que está dormindo lá. É o roncador nesse aspecto. Mas também tem gente dormindo lá. E esses que estão dormindo são hierarquias que vão surgir na face da Terra. Grande parte das hierarquias crísticas já estão na face da Terra. Então, por aí, às vezes, como pastor, jogador de futebol, presidente, governador, estão misturados. Cientistas. E grande parte das hierarquias anticrísticas também estão aí. Mas a essência principal já está pronta, preparada, mas vai se manifestar a partir de 2005. O anticristo, né, já está bem manifestado, mas a figura central que comanda tudo vai surgir junto com o aspecto crístico, porque nós damos o nome de Maitreya, mas nós não impomos esse nome, é um nome de tradição milenar, milhares de anos já se fala deste ser. Mas se vocês quiserem mudar para Joaquim, Zé, né, pode mudar o nome, não interessa. Quer chamar de Jesus, quer chamar do nome que quiser, mas Messias, Jeová, tanto faz. Eu tive mais ou menos um ano e pouco, eu tive no roncador. Nós temos um sistema geográfico que o Ademar vai explicar daqui a pouco ele. E esse sistema geográfico, o planeta todo tem que ter 22. Os 3 últimos estão no Brasil. Que tirará o ser humano dessa infância psicomental para passar pelo menos para a adolescência, para completar mais tarde a fase adulta, o raciocínio.
Mas, então eu mantive um contato com uma pessoa lá que trabalha com chavantes. Nós temos lá chavantes, uns pequenininhos, barrigudinhos, que gostam de jogar futebol já, de galhões, cerveja e tal. Mas os verdadeiros chavantes são muito grandes, que tem o mistério da chave dos Andes, né? E eu tenho uma amiga lá que trabalhou muito com esses índios. O maior medo do chavante, porque ele é guerreiro, ele não é mágico, ele é guerreiro. O maior medo que os chavantes têm, o de magia, é de uns índios brancos, de olhos azuis, verdes, etc. Porque um ou outro aparece à noite. E eles acham que aquilo ali é coisa do capeta, né? Eles morrem de medo. Se vocês forem ler o Trigueirinho, que temos aí de ouvir o galo cantar, ele fala que depois de uma sacudida no planeta e tal, um ser de elevada estatura, que seria na informação do Trigueirinho, sanático, mara, viria à frente do seu povo, né? Isso para dar um novo estado de consciência. Na verdade, esse Maitreya que nós estamos falando dele aí e tal, que deveria visto, né? Então, portanto, esses mistérios do invocador estão aqui. O mestre ensinou a gente a mexer com os nomes das pessoas. Por exemplo, Ângelo Roncalli, Papa João 23, né? Ângelo, nominativo, o anjo. Roncalli, genitivo do latim. Do roncador, está lá. Né? Então, o roncador é o maior mistério. Vocês vão na gnose do Samael Alveor. Vocês vão ver lá também ele remetendo a mônada encarnante para o roncador. Não somos só nós sabendo disso, não. Só que ele não explica por quê. E nós temos o porquê aqui, a razão disso tudo, né? O fato do Brasil ter assumido essa função importante aí. Vocês vão no Ramatiz, tem um livro dele, em que ele fala assim, o homem é o mundo. Se vocês lerem o livro do Ramatiz e não estiverem entendendo, né? Alguém queira ler também, o Ramatiz, na minha cabeça, é a linha mais avançada do espiritismo hoje em dia, né? Vocês vão entender através dos chakras da Terra, que são os chakras do ser humano. Então, nós temos 7 chakras fixos, como a gente falou, e temos 7 chakras móveis, que vão acompanhando a evolução. Esses chakras móveis eram para estar próximo do chakra fixo de Amoro, mas as explosões atômicas, etc., tudo que aconteceu, fez com que todas as hierarquias largassem aquela região e se transferissem aqui para o Brasil, tá? Para o Planalto Central. Então, quem vai comandar todo o processo evolutivo vai ser semente Inca brasileira. Inca Tupi, que a gente chama, não é? São sementes. E estas sementes, elas são retiradas da gata e são colocadas nas crianças. Todo mundo pensa que Tupi, não é? Só pega flecha, que Inca né, só fica adorando o sol. Não é isso, são sementes. A essência evolutiva foi colocada naquela semente. E se vocês olharem os seus filhos, alguém tem filho pequeno, neto pequeno, olha, observe. São totalmente diferentes, não tem nada a ver com a gente. Eles já estão noutra. E vocês vão ver essa molecada quando crescer, quando tiver os seus 20, 25 anos, sai de baixo. Eles têm um potencial incrível. Tem criança que com 3 anos já entra no computador, o pai nem sabe como é que entra, o moleque já entra, não sabe nada, mas mexe com tudo. Então, veja, o gene já está diferente. Nós estamos nascendo com um gene diferente. A AIDS de filo aidético não pega mais. Pode fazer o que quiser. Existem já filhos aidéticos que a AIDS não pega mais. Já foi transformada, porque a AIDS é para agora. Esses daí já estão na nova era. A AIDS com ele não tem conversa. Certo? Aí eles vão poder ter um sexo um pouco mais inseguro. Mas... então, veja. Da mesma maneira que existem 7 chakras fixos, existem 7 chakras móveis. E cada chakra móvel ele tem uma conexão direta com o chakra fixo. O chakra móvel era para estar nos Estados Unidos, não está mais, ele está aqui no Brasil. E como a manifestação é trina, estes 7 chakras móveis se manifestam em três situações. Então nós temos um chakra móvel no Roncador, um chakra móvel na Bahia, perto de Salvador, e um chakra móvel no sul de Minas, formando exatamente um triângulo. E estes 7 chakras, não é isso? São 7
mais 7, mais 7, 21. Então, a 22ª coisa é a essência de tudo, que representa o próprio Melquisedeque. Deus uno em 3 aspectos. Em 3 aspectos, numa evolução centenária. Então, toda evolução, ela tem 7 linhas. E através desta figura central, né, e destes 7 chakras móveis, vai sair toda uma série de conhecimento. Da mesma maneira que eu falei, que Srinagar liga-se a 25, toda a área médica, que Cairo a toda espiritualidade, religiões, Sintra toda a filosofia, não é isso? Toda a escrita, Sydney, tecnologia mecânica, depois Chichen Itza, toda a parte política, né? Estética política, a parte de El Moro, toda a parte artística, né? Todas as artes, e Machu Picchu, toda a sabedoria, é a grande sabedoria, é o chakra da sabedoria, é o chakra da teurgia. Nós vamos terminar o trabalho com a teurgia. Né? Então veja, dessa mesma maneira, através desses chakras móveis, vão fluir a mesma coisa. Então, se eu entrar em consciência, por exemplo, com Srinagar, eu vou chegar em Ayurveda. A gente vai em Ayurveda, não tem nada lá, é uma cidadezinha, mas tem uma tal de uma pedra lá em cima, perto de uma cachoeira. Se a gente ficar lá pertinho, entrar no estado de consciência daquela vibração, a gente está em Srinagar, automaticamente. Depois, ligado a Cairo, nós temos uma outra cidade que é Conceição do Rio Verde. Também em Minas, não tem nada. Tem até um parque chato. Depois em Sintra liga-se a São Tomé. Então, por isso que também a gente está sempre falando de São Tomé, São Tomé, São Tomé. Sydney liga-se à cidade de Maria da Fé. Chichen Itza liga-se a Cargo de Minas, El Moro liga-se a Itaiodu, Machu Picchu liga-se à cidade de Pouso Alto. Então, a gente vai nessas cidades e não vê nada. Mas se eu for nessas cidades com outros olhos e chegar perto de uma embocadura, e toda a cidade tem uma embocadura, por exemplo, em São Tomé é uma pedra de Itaçu. Né? Aqui em Airuoca é Cessaria, Olhos que Choram, e aí vai, tem uma série de coisas. Então, se a gente chamar a atenção dos irmãos, gostaria até de chamar a atenção dos irmãos para um negócio interessante. Tem gente que já foi a São Tomé e percebeu que a gente vai pelo negativo primeiro, nós ficamos ao centro do pensamento. E viram muita gente queimando fuminho lá, né? E cheirando cocaína, etc. Vamos voltar mais aqui, em vez de espiritualidade, não tem nada aqui. Isso aí é, de uma certa forma, na minha cabeça, né, é para proteger os mistérios do lugar. Quem quiser ficar com isso na cabeça, que São Tomé só tem viciado em droga, melhor, para que encher a paciência lá. Né, porque, na verdade, São Tomé é muito importante. Agora, só vê a importância de São Tomé quem está entrar em estado de consciência adequado para isso. Como só contacta com o Cristo interno, quem tiver consciência para isso. Quem contacta com o Cristo interno, contacta com o Cristo interno do próprio planetário, como disse o Ademar. Né? Então é preciso muito cuidado ao viajar para uma cidade como São Tomé. Tem gente que vai no Tibete. O Tibete agora está uma droga. Né? Esses dias eu vi um material de cinema a respeito da televisão, como lá é muito alto, né, fica de alto do Himalaia, e a gente vê lá essas feirinhas vendendo artigos como se fosse Paraguai. Uma turminha fumando, calça D, não tem mais nada lá. Né? Agora ainda dá, a gente sabe que ainda tem alguma coisa importante por lá. Um restinho de adepto, alguma coisa para segurar as pontas. Né? Que é isso que o professor Ademar está mostrando. Mas como lá é muito alto, imagine como é que fica a inversão térmica. É uma inversão térmica só, né? Aqueles carros velhos soltando fumaça, né? Aquela fumaceira horrível. E aqueles que têm um pouquinho mais de espiritualidade, loucos para sair do Tibete e vir para cá. E tem gente querendo ir daqui para lá para descobrir mistério lá, que está tudo aqui. Então, através desses chakras móveis, né, e dos chakras fixos, a gente pode entrar em estados de consciência superior. UFOs. Onde entram e saem UFOs? Os OVNIs, objetos voadores. E UFOs existem há mais de 100 milhões de anos. Chocante, né? Há 55 milhões de anos, já estava até trombada lá em cima, de tanto que tinha, né? Era que nem um engarrafamento que a gente vê agora.
Então, são aparelhos muito antigos. E hoje em dia, esses aparelhos, eles aparecem, surgem através dessas invocadoras. Exatamente, são pontos de transição. E através destes chakras, eles se manifestam no meio da humanidade. Então, toda a manifestação avatárica, toda a manifestação hierárquica, toda a manifestação angélica, quando entra na nossa dimensão, usa o processo UFO. O que é o processo UFO? É um sistema que permite sair de outras realidades e entrar na nossa realidade. Só isso. Né? Por processos vibratórios. E atrás de fenômeno UFO, nós temos sempre anjos. Nós temos, por exemplo, as rodas de Ezequiel, é um fenômeno UFO, só que é um anjo, é um querubim. Então, aquela visão de Ezequiel é uma visão de um querubim. Querubim é um anjo que não dá para olhar direito, porque ele tem 20, 30, 100 olhos. Já pensou olhar um ser que tem 100 olhos? Não é fácil. Ele é verdadeiro um monstro. A gente olhar um querubim, na nossa concepção de beleza, ele é um monstro. Imagine se ele fosse míope. Já pensou? Quatro asas. O rosto dele muda constantemente. Hora é mineral, hora é animal, hora é umbinal, hora é cachorro, hora é homem, hora é gato, hora é planta. Já pensou uma transformação constante? Naquilo que ele pensa, ele se transforma. Então, veja, todo esse processo angélico, todos os fenômenos da natureza, nós temos os UFOs. E vale a pena falar um pouquinho dele. Porque tudo que o homem faz de errado tem UFO perto. As hierarquias, Melquisedeque, as hierarquias espirituais dão livre-arbítrio para o homem. Faça o que quer, mas não faça besteira. Né? Não vai acabar com o planeta. Então, toda vez que o homem tem uma guerra, e quem comanda todo o processo evolutivo são as hierarquias, eles aparecem. Mas respeito. Agora, passou dos limites, vai descampar, então eles sobem com aquele pessoal, acabam com aquele processo. Aí eles interferem, mas não interferem. Por isso que o homem não tem contato com UFOs, eles não entram em contato direto com a gente, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Toda viagem que o homem fez interplanetária foi seguida de UFOs, não teve uma. Toda viagem sempre junto e sempre com relatos, não teve uma que não teve. Quando Neil Armstrong pisou na Lua, ele falou lá em segredinho: olha, estou vendo um ali, o que eu faço? Fica na sua, né? Estou indo nessa aí, pega as tuas pedrinhas e volta para cá. Então eles acompanham o processo. São anjos, são hierarquias que acompanham o processo humano. Aí está todo o segredo dos UFOs. Daí o nosso mestre falar que os UFOs são interiores, não são interplanetários, são da Terra mesmo, são daqui mesmo. Então, todo esse processo liga-se aos mistérios das embocaduras, aos mistérios dos mundos interiores. E, toda vez, em períodos cíclicos, que Melquisedeque assume uma expressão humana para influenciar na humanidade, vocês já perceberam que está todo mundo perdido? Ou não? A gente olha TV, rádio, jornais, ninguém sabe para onde vai, está todo mundo que nem barata tonta. E que vai ser? Está todo mundo esperando, né? O que vai acontecer? Está todo mundo na postura de espera. Aí vai esperar o quê? Está todo mundo esperando chegar o Cristo Salvador. Vai fazer o Corinthians ganhar sempre, vai acabar com esse emprego, vai dar isso, vai dar aquilo. A gente só está esperando, mas ele vem da bordoada. A primeira manifestação dele é para dar cacetada mesmo, ele vem com rigor. Depois é que vai ver o outro lá que não é bonzinho, ele é justo. Ele vai dar o prêmio para quem merece. Então, toda vez que a humanidade está perdida, e nós chegamos no final de ciclo, acabou Peixes e começamos Aquário. E a transição foi no outro workshop, nós falamos, no ano de 1989. Com a queda do Muro de Berlim, acabou o quê? Os três sistemas políticos que existiam, que era o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Não existe mais. Desmanchou, está tudo quebrado, ninguém sabe o que faz. E tudo isso de desmanche, de arrebentar um ciclo que o mestre falava, apodrecer de gasto, que é uma realidade. Nunca o homem teve tanta tecnologia e nunca passou tanta fome. Nunca o homem teve tanta tecnologia e teve tanto desemprego. Nunca o homem teve tanta espiritualidade e tanta pilantragem. Tanto sofrimento, tanta coisa ruim também. Então nós estamos em algo que não dá mais. Ou vocês acreditam que dá para continuar a viver como o mundo está? Dá. Vai acontecer uma revolta geral, ou não vai? Não dá para aguentar isso. Existe limite. É isso. Então, alguém aqui passou fome? Quando a gente passa fome, a gente come até a orelha do vizinho. E o pessoal está passando fome, está passando dificuldades, então a coisa está complicando. Aí o que acontece? Quando não tem mais jeito,
aí vem uma nova manifestação, porque a humanidade está se perdendo, a humanidade está se conspurcando. Então vai vir uma nova tônica para dar uma limpada nisso e criar uma nova base. Mas antes de criar uma nova base, tem que destruir o que tem. Porque para a gente reconstruir, você tem que acabar, porque não dá para construir como está. Tem que arrebentar tudo e começar tudo do novo. Porque o edifício humano funciona assim. Então, periodicamente, através desses chakras fixos e dos chakras móveis, nós temos a manifestação avatar. Daí vem, todo mundo está esperando a vinda de Cristo, de Jesus, de Buda, de Maomé, não interessa o nome que lhe dão. Nós chamamos de Maitreya. E quando esse ser se manifesta, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a tônica da nova era, que é a tônica de Melquisedeque. E qual é a tônica dela? É um novo impulso evolucional. Então, quando veio Jesus, então Jesus veio, a gente só fala, bom, ele fez milagres, ele fez isso, fez aquilo. Ele deu toda a tônica evolutiva até o ano de 1900. Então, tudo que aconteceu na humanidade foi projeto de Jesus. Aí, a humanidade estava atrasada. Então teve que ter uma manifestação que ocorreu nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de julho de 1900. Então surgiram 7 seres, ou surgiram 7 expressões angélicas, que nós chamamos de anjos, ou seres de luz, consciência. Surgiram através desses chakras fixos, e trouxeram tônicas evolutivas. Analisem o que aconteceu com a humanidade de 1900 para cá. Antes de 1900, tudo atrasado. Depois de 1900, tudo adiantado. É isso? Ou seja, de 1900, eles tiveram tempo para crescer, porque eles entram na regra humana. Até eles atingirem uma certa idade, vamos dizer uns 25 anos, por aí, que eles podiam se expressar naquela época, aí começou a tecnologia. O que o homem inventou? Tudo que tem aqui. Então veio o avião, veio o carro, o Ford Bigode, né? Hoje é o Mustang, é o Ferrari. Mas, então o avião, aquele aviãozinho que andava até para trás, aí veio agora o supersônico, aí vai. Então vejo todo o processo. Só que eles se afastaram da humanidade e largaram a humanidade. Então aquele impulso que eles deram colocou a humanidade dentro de um padrão evolutivo necessário para receber uma nova tecnologia. A humanidade já pensou se continuasse como 1900 na transição de milênio, nós estávamos fritos, não tinha condição de pegar o que vai vir, porque é muito bom o que vai vir. A tecnologia é fantástica, a evolução é maravilhosa, então teve que dar um impulso. Nós chamamos então o sacrifício de Lisboa, como nós chamamos. É um sacrifício de um acidente de uma consciência que estava em Lisboa, que faleceu, e pelo falecimento dela, porque ela sozinha ia fazer tudo isso, com o aparelho, é um par, né, um homem e uma mulher, que nada mais é do que São Germano e Lorenza no meio da humanidade, estavam dando essa tônica, mas como o aspecto feminino dele morreu num acidente em Lisboa, então se afastou. E surgiram 7 aspectos dele, que são estas 7 consciências, surgiram através dos 7 chakras e trouxeram então todo esse impulso tecnológico que a gente tem. E depois eles morreram, né? Porque nasceram em 1900, eles seguem as regras humanas e depois eles somem da Terra. Então vai um com 60, outro com 70, outro com 80, outro com... Né? Então eles vão sumindo da humanidade. E quando some, a humanidade fica órfã. Eu pergunto para vocês, quem que está inventando alguma coisa agora? Ninguém. Ninguém! O que a gente faz? Reduz, compacta, pega o carro e vai só trabalhar. O carro não muda, pega o avião, não muda. Então não tem coisa nova, não tem invenção. A última invenção foi o Xerox, que um deles se inspirou e morreu. Não tem mais nada. Né? O circuito impresso. Então veja, a humanidade está reduzindo, está compactando, daí vem o desemprego, vem a miséria, vem tudo que acontece, e não sabe mais. Então tem que vir uma nova consciência, e eles vão vir. E eles vão vir como? Através de um chakra. Por onde? Brasil. Mas qual deles? Eles vão vir aqui em Mato Grosso, eles vão sair pela Bahia, ou vão sair por São Lourenço, né? Que no caso aqui, sul de Minas. Por qual? Nem nós sabemos. Mas a gente tem desconfianças, né? É verdade. E quando a gente sai do corpo também, tem uma pessoa que chegou a gente fez uma viagem astral. Às vezes é difícil a gente identificar por onde a gente sai do corpo. Também é pelos nossos chakras. E cada um sai através dos seus chakras, como se fossem embocaduras internas ou portas por onde a gente sai em corpo astral, dependendo do estado de consciência de cada um. Um suicida sai pelo chakra raiz, cai no baixo astral e vai por aí fora.
para imitar o planetário, ou o planeta, que é tudo a mesma coisa, tudo Melquisedeque, né? Então nós temos que fazer. Então é onde disse que o microcosmos e o macrocosmos são a mesma coisa. Nós, a título de comparação, seremos o microcosmos perto da Terra, né? Temos que imitar. Daí dizer-se em escolas iniciáticas que o homem não faz nada original, ele apenas imita os deuses. Mas falando em viagem astral, eu conheço um homem que faz 20 viagens astrais por dia. É fantástico, ele é motorista da autoviação astral. Viagem astral, cada uma que você faz, você volta para cá, você continua a mesma coisa, não evolui nada. Mostrando que o negócio é mental, não adianta ficar saindo do corpo, tudo vai. Toda vez que vai ter uma manifestação avatar, que ele vem com uma missão. Qual é a missão? É procurar trazer a estrutura de Melquisedeque, a estrutura do rei do mundo na face da terra. Jesus tentou fazer isso. Moisés, 50 anos no deserto, tentou. Buda tentou. Krishna tentou. Ram tentou. Todos os aspectos de Ram. Zoroastro, os 6 Zoroastro tentaram. Os 28 Vyasas tentaram. Todo mundo tentou. Só que ninguém consegue. A coisa mais tola que eu joguei até hoje é falar que Moisés ficou perdido no deserto. Olha, eu sou bobão ainda. Quer dizer, vocês podem fazer essa experiência, por exemplo. O norte aqui é aqui, né? Norte magnético, não é isso? Você passa ao norte magnético, é fácil até, relativamente fácil. Tira todos os pensamentos da cabeça, né? Começa a prestar atenção no que o ouvido da gente faz. Que eles, né? Então vocês vão girando bem devagarinho, prestando só atenção no on. É que tem muito passarinho cantando, carro buzinando, então fica difícil uma cidade grande, né? Vocês vão girando. Quando chega no norte magnético, aquele ruído que em outras direções estava no norte magnético fica assim. Pronto, achou o norte. Qualquer coisa às vezes perder, se era um mestre, isso era a quinta essência na Terra, né? Se eles dão o braço esquerdo para onde o Sol se põe, aqui é o norte. Dão o braço direito para onde o Sol nasce, aqui é o norte. No serviço militar ensina a gente a se guiar pelo Cruzeiro do Sul, né? Você tira tantos centímetros, não sei o que, então tá na Terra ali, é o norte, aquela direção, né? Moisés sabia disso tudo. E aquele pessoal que botou na Bíblia lá, mostrando a presença divina na Terra, comer carne de bicho com a unha aberta, que seria carne de porco, é pecado. Tinha que fazer assim, porque a gente estava em caverna ainda. Eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia coisa nenhuma. Você tem que segurar pelo pecado. É onde eu insisti no que a teosofia, ou a eubiose, é uma árvore de 3 galhos, né? Onde vocês têm... Pode pagar essa parte aqui. Onde vocês têm os 3 galhos são os seguintes. São as três faces de Melquisedeque. Vocês têm 1 galho, 2 e 3. Esse galho aqui chama-se religiões. Esse aqui chama-se filosofias. E esse aqui chama-se ciências. Mas são todos dogmáticos. E ela própria chama-se eubiose, ou teosofia, alguma coisa. O nome não importa. Qual a missão da eubiose? Formar livres pensadores para usar o livre-arbítrio. Senão não vão conseguir nunca usar livre-arbítrio, né? Mas para girar a roda da vida, primeiro você segura a pessoa que não tem consciência, a cabecinha muito pequena ainda, ele está vivendo de um estuprozinho aqui, um roubinho ali, umas tirinhas que ele dá aqui, pedrada 5 ali, são coisinhas da vida, né? Então ele está ainda numa fase que ele precisa ser segurado pela religião. É onde a gente pega esses monstrinhos de hoje em dia, o Cabo Bruno, por exemplo, está lá com a Bíblia embaixo do braço. E foi transformado pelas igrejas evangélicas, está trabalhando lá. Está vendo a importância da religião, gente? Mas nós que não sabemos disso, ficamos julgando o Cabo Bruno como se ele tivesse a consciência de nós que estamos aqui e tentando entender essas coisas tão complexas, que na verdade são simples. É que nós estamos degrauzinho acima, né? Então, quando um religioso, um filho da religião, ele olha lá e fala assim, pecado de bicho com unha aberta, é besteira. Não é besteira.
para a gente é. Porque aquele que escreveu aquilo ali naquela época já sabia, quando a gente nem tinha consciência de nada, que existe um micro-organismo chamado tênia sólido que provoca solitária no organismo, vai para a cabeça e mata. Só que não tinha nome, porque para dar nome são os cientistas mais modernos que não. Então, bem mais recentemente, descobriram um bicho e puseram o nome nele no bichinho microscópio de tênia sólido, que dá no porco. Não é só comer carne crua que uma hora a gente adquire a tênia sólido e acaba com a gente, né? Então, quem não concorda com a religião em determinado momento tem que pular de galho. Então, sai desse galho aqui e vem para a filosofia. Mas a filosofia também é dogmática. Então, vamos supor um dogma que antigamente era filosófico, que tinha que provar, hoje já está mais ou menos provado. Matéria atrai matéria na razão direta das suas bases, na razão do inverso quadrado das suas distâncias. Isaac Newton. Mas isso é em 1600. Quem tinha consciência para entender Isaac Newton na época? Então, ficou com uma espécie de dogma filosófico, onde todo mundo falou, mas quem falou isso aqui? O Sir Isaac Newton. É amigo da rainha, do rei e tal, né? Se ele disse, então nós aceita, né? Nós aceita. Então, e ficou um dogma filosófico. Mas alguém, um dia rebelde, né, vai para o laboratório tentar provar e descobre entre as partículas subatômicas uns tais de gravitrons, que parece que são eles que geram mais a gravidade, não a lei de Newton em si. Mas também é dogmática a ciência. Daí o mestre Henrique Absurdo dizer, no dia em que a ciência tiver um estado de consciência compatível, né, dentro dos mistérios de Melquisedeque, ela será a verdadeira religião do mundo, né? Aí não vamos jogar fora tudo isso, não vamos precisar de religião, não vamos precisar de Messias, aqui não precisa de nada, não vamos sozinhos, porque a ideia está no ar. O professor Ademar vai explicar daqui a pouco aí, né? Mas nós temos que subir esses degraus aqui, ó. O Biró, aqui eu fui descendo, né? Eu fui descendo o iniciado perfeito, que é uma cabeça extraordinária, vários 7 Einsteins, né? O adepto, que é um ser ressuscitado do outro lado, o Arhat de fogo, o Cristo Augusto de evolução, o Diane, que mais ou menos isso que disse o professor Ademar sobre o Diane, que é o geógrafo, o Bodhisattva, ou a árvore da sabedoria, Bodhisattva, a árvore da sabedoria, o planetário, que é essa bola que a gente vive nele, né? Um dia nós vamos ter uma bola dessa pra gente e eu vou ser um planetário. Só que eu não posso ser, talvez grandinho até, né? Mas eu não posso ser planetário sozinho, eu tenho que me unir a uma mulher para ser andrógeno, né? Porque o planetário é andrógeno, ele não tem fêmea para ele tem um aspecto feminino que aí dá Sol e Lua, mas isso é outro mistério, né? Outro choque. O Shivana comandando o sistema inteiro. Por fim, o Sol central do oitavo sistema, o professor Ademar deve explicar depois também aí, que é aquele que tem um mundo que acende o próprio Sol, que ele é o oitavo em cima, é quarto embaixo, e na verdade ele é sacerdote de si mesmo. Parece que que não sei, na minha cabeça, pelo menos, parece um negócio meio simples até. Mas o diabo tem que ter um estado de consciência para entender, né? E dentro desse processo, o que vai acontecer então? Qual que é a tônica da nova era? Todo mundo pensa que vai chegar um novo Jesus aí, não é? Todo bonzinho, talvez ele venha de Mercedes, com saco de dinheiro, todo mundo está pensando, porque ele vem com uma nova religião. Não, não é bem assim, não. Ele vem com aspecto de rigor, muito duro, é isso. E vem aí limpando tudo. Tudo vai acontecer um processo destrutivo do Oriente para o Ocidente e do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Esse é o caminho. E depois que arrebentar com tudo, aí vem, vamos construir tudo novamente. E como é que ele vai construir? Ele vai usar o sistema de Melquisedeque. E qual é o sistema de Melquisedeque? É aquilo que a gente chama de sinarquia. Então, toda manifestação avatárica, ela vem com o processo político-social. Então, eles vão implantar uma nova sociedade. Então, a sinarquia é a sociedade de Melquisedeque. É a sociedade perfeita, a sociedade ideal, que toda vez tentaram colocar e nunca conseguiram. A última tentativa de colocar esta sinarquia foi na Revolução Francesa. E é interessante entender isso, porque envolve todo um processo de trimembração. O homem,
ele tem dentro de si o aspecto de Deus. Deus é uno em essência, Melquisedeque é uno em essência, e como nós sempre falamos até agora, trino em manifestação. Então o homem também ele é trino em manifestação, porque 3 é o número do equilíbrio. Por isso que existe o pai, a mãe e o filho para dar continuidade na humanidade. São 3. A gente tem que ter 3 pontos para colocar um plano. Tem que ter 3 pernas para fazer um banquinho, não é isso? A gente anda de 2 pernas, mas tem uma terceira perna que é o quê? O labirinto, que dá o equilíbrio. Então nós temos sempre 3 pontos. Então 3 é o número do equilíbrio, é o número perfeito da evolução. E a humanidade vai ser feliz, e a coisa funciona quando tiver 3. Nós tivemos 3 na manifestação crística, tivemos 2 Jesus iguaizinhos, que eram o 5º princípio, o outro era o 6º princípio, daí veio um beijo de Judas para identificar qual dos 2 era o que tinha mais consciência, e Judas entregou errado, né? Então Judas é um picareta, o pessoal malha ajuda, na realidade, ocultamente, é o contrário, é o herói. E o terceiro seria João Batista, né? Foi cortada a cabeça para não passar a consciência para o homem. O curioso de tudo isso é que, segundo o ocultismo, aquele que desceu aqui há 18 milhões de anos atrás nos deu o princípio de arrancar a egoidade, ou o egoísmo, que o egoísmo também é uma imprescindibilidade cósmica, de tão necessário que é. É uma árvore com 2 galhos, vaidade e orgulho. Sem egoísmo nós não evoluímos. É o egoísmo que faz de mim, por exemplo, a parte mel que me nunca fala assim, você é ótimo, não. Aí eu sou grande. Aí vem outra parte, aí chega um inimigo meu, o Henrique Sarzona dizia, os melhores amigos são os nossos piores inimigos, porque eles nos batem com força, nos acordam. Aí chega uma pessoa e fala, isso é uma porcaria mesmo, né? Aí eu falo, pô, mas peraí, eu acho que eu sou ótimo, isso que eu sou uma porcaria, nem tanto, mas... até que foi bom, porque isso que ele falou, isso mais tarde, naquele momento eu quero torcer para esse desse jeito, não é isso? Então é a velha história, tese, antítese e síntese, 3, que o professor Lemar falou agora há pouco. Tese, antítese e síntese. Nós não conseguimos fugir disso, mas nós não conseguimos viver assim. As próprias religiões fizeram o quê? Pecar por pensamentos, palavras e obras. Mas está todo enrustido na religião. Ou aceitamos isso aí como dogma, ou aprendemos a pensar, podemos escolher. Quer dizer, eu estou aqui falando, o diabinho, a parte do chakra umbilical, está aí, está cutucando vocês para pensar negativo de mim. Ele é doido, é isso, ele é aquilo e tal. Eu estou ouvindo o professor Ademar aqui, tem um monte de coisa surgindo agora, um monte de besteira surgindo na minha cabeça, mas eu já sei disso, né? Não existe diabo, é a parte Melquisedeque. Se eu usar a parte de Zedeque, tirar uma conclusão, que é isso que ele quer. Mas a maioria aceita com casca e tudo, gente. Eu até vou fazer um workshop sobre isso, como viver bioticamente o tempo inteiro. Né? Por que a gente hoje em dia vive trocando de carro e nunca está satisfeito? Né? Eu achava, há pouco tempo atrás, eu estava no estado de consciência que parecia mais uma lagartixa do que gente. Eu já estava naquela fase de pensar assim, não vai despertar cobiça, inveja de ninguém, não. Então eu gostava de Opala velho, né? Carro Opala velho. Eu tinha um Opala velho que estava bonito demais, comprei no interior lá, vivia brilhando o carro. Um dia eu estava lavando o carro, né? Para o sujeito entregador de gás, um caminhãozão lá, fica assim. A boca aberta, olhando de um Opala. Eu falei, gente, não adianta nada, né? Eu ficar com esse Opala aqui, que vai despertar inveja. Se eu tivesse comerciante, eu despertaria inveja de quem sabe algum morador do Morumbi. Né? Agora eu desperto o morador do Jardim Ângela. Então, esse aspecto nosso, essa unidade nossa, esse princípio é necessário até agora. De agora em diante, com a vinda do Avatar, que tem pressa, e às vezes ele come cru por isso, né? Porque ele tem muita pressa. No Tibete, a pressa era tanta que era para formar uns seres maravilhosos, né? Para procriar e melhorar o rebanho da humanidade, porque mediante yogas especiais, a gente melhora os óvulos das mulheres e os espermatozoides dos homens, né? E vem seres melhores. Isso foi tentado no Tibete em 985 a.C.
Vimos uma fracassada violenta, caindo todo mundo, né? Se der certo, a gente tem avião a jato, agora já é 1.200, imagine. Vai ver a idade negra da Idade Média e bagunçou com tudo. E aí vem o pessoal que a igreja queimou. Não, a gente mesmo estava queimando ali. Queimando um som de a gente dá bruxo, que na verdade é hierarquias que na hora errada viam coisas que não deviam ver, né, e voltavam para a humanidade, que é um outro. Né. Agora nós estamos numa situação pior ainda, porque o melhor está tudo confuso, e pior que cego em tiroteio e barato em galinheiro. Você já viu? Barato, sacode vai. Bom, então nós teremos uma manifestação avatárica que vai tentar trazer uma nova sociedade. E é importante a gente entender como funciona isso, porque se a gente quiser saber a tônica da nova era e já viver da nova era, nós teremos que viver desses princípios. Então, nós somos uno em essência como mônada, expressão de Melquisedeque, e trinos em manifestação, é isso? E nós somos trinos em manifestação como espírito, alma, corpo, né? Como cabeça, tronco, membro, como coxa, perna, pé, braço, antebraço, mão, falange, falanginha, falangeta, homem, mulher, filho, né? Pai, mãe, filho. Então todo o processo é trino. Daí vem a trimembração humana. E este aspecto que o homem tem diz todos os valores. Onde está a parte mais importante do homem? É na cabeça. Não é? Então cabeça, tronco e membros. Então a parte mais importante do homem está na cabeça. A segunda parte é o tronco. E os membros representam a terceira parte. Então, na estrutura de Melquisedeque, na estrutura agatina destes mundos suprassensíveis, funciona assim. O mais importante é a cabeça. Por isso que a cabeça lembra a Terra. Por isso que o cérebro lembra toda a convulsão da superfície terrena. Então, da mesma maneira que as raças evoluem em torno do planeta, nós vamos evoluir trabalhando a superfície cerebral. E o córtex cerebral, não é? Dentro de todas aquelas ondulações, a gente tem só 7% desenvolvido. Alguns têm 7,1%, né? Tem outros que têm 7%. Desculpa interromper de novo, esse livro aí, nosso amigo Paul Pichon, que escreveu esse livro, ele pisou na bola. Tinha que pisar, porque o ser humano só evolui de erro em erro, de falha. Então, aliás, vamos mais longe. Tudo que se manifesta na natureza universal, em quaisquer plano de matéria, só evolui de erro em erro, de falha em falha. Todas essas hierarquias têm que falhar por uma questão de lógica só do Aristóteles. E se não errar, chegou ao final. O final é o 10º dia da criação, não é nem 7º. Mas nós somos do 4º. Então todos erram, as hierarquias, tudo aí está para errar. O próprio Melquisedeque. Tanto que ele é o erro e o acerto. Né? Tanto que a diferença entre o fanático que tem certeza é exatamente nenhuma. Dois têm certeza. Quem está de consciência. E aquele que tem certeza e que não se julga fanático, né? Amanhã ele já é outro ser, que não para isso com a sua demanda. É presente, passado e futuro. Isso aí tem sentido, não tem definição, não tem nada, né? Tudo que entra pelos 5 sentidos não tem sentido. Então, nosso amiguinho pisou na bola também. Vocês vão ver combater o que vem pela mente. Mas se o ser humano ficou só no coração, ele não vai evoluir. Que a cabeça é mais importante, como eu mostrei para vocês os chakras de cima, com o pontinho, o cardíaco, né? Só que o maior mistério está no cardíaco. Mas como esse Paul Pichon não é iniciado, coitado, né? Mas o que ele revela para a humanidade é extraordinário já, né? É para até iniciado, ficar de boca aberta. Quer dizer, muito bom, né? Mas nesse aspecto vocês estão lendo, vão perceber que ele pisou na bola. Então, o ser humano ele tem essa trimembração de cabeça, tronco e membro. E o valor do homem, o valor dado por Melquisedeque é cabeça que é mais importante, não é isso? Se a gente cortar a cabeça, o que acontece com a gente? Não dá, mas eu posso cortar um membro, não é isso? Eu posso mexer no meu tronco, mas a cabeça complica. Então veja que a trimembração humana ela está representada pela cabeça, tronco e membro. E na cabeça ela também tem um aspecto trino, é isso? A gente tem o cérebro que comanda todo o processo, tem os olhos que mostram o caminho para onde a gente vai e tem a boca que serve para colocar o mundo exterior interior e o interior para o exterior, que é a educação. Então a gente conhece o ser humano pela cabeça, não é isso? Se a gente cortar a cabeça de todo mundo, a gente conhece os corpos das pessoas? Não, né?
a gente não conhece mais ninguém. Então, a cabeça identifica a pessoa. Por isso que a cabeça é importante. E a Revolução Francesa foi um corte de cabeça para acabar com a identidade, mudar todo um processo. É isso. Então, veja que a cabeça, nós temos o cérebro para o comando, nós temos os olhos para guiar, nós temos a boca para falar. Então, isto representa o quê? O nosso aspecto de forma. A gente conhece o homem pela cabeça. Depois, nós temos o tronco. O tronco, o que a gente tem? Ritmos, né? Nós temos o ritmo da respiração, nós temos o ritmo da circulação e temos o ritmo da digestão. Então, todo o nosso ritmo está dentro do nosso tronco. Ou é um ritmo rápido, ou é um ritmo lento, mas é um ritmo. Perfeito? Então, o tronco representa o nosso ritmo, através da respiração, da circulação e da digestão. E depois nós temos os membros, né? Braços e pernas, representam exatamente a nossa ação. Então, o que é isso? Forma, ritmo e ação é a expressão evolutiva de Melquisedeque. E o homem só vai viver feliz se a sociedade for exatamente o reflexo do homem. Da mesma maneira como cada célula tem uma importância dentro de nós, cada célula do fígado, a célula do coração tem uma importância maior, a célula do dedão do pé já não é tão importante, né? Isso que ela até cai e sai, mas determinadas células são importantíssimas. As células cerebrais são as mais importantes, porque estão na cabeça. Elas nunca se reproduzem, a gente nasce sempre com um número de célula igual, e ela é mantida durante a vida toda. Já as outras células são trocadas, elas são substituídas, mas a do cérebro não. Os neurônios não são trocados. Então veja, uma sociedade vai ser feliz e vai proporcionar felicidade ao homem se ela for reflexo do homem. Então todo o organismo social que cada avatara tenta colocar na face da Terra é como se fosse um grande homem. Então o organismo social, ele é reflexo do homem, tem que ser reflexo do homem. Tudo que o homem tem que ter no organismo social, tem que ser igual. Então o homem só vai se encaixar como uma célula, formando um grande organismo social, se esta constituição social for igual ao homem. Ou seja, da mesma maneira que cada célula acompanha o nosso ser, cada ser humano é uma célula desse organismo social. Tudo que o homem tem, o organismo social tem que ter. Então, se o homem tem cabeça, o organismo social tem que ter cabeça. Se o homem tem ritmo, o organismo social tem que ter ritmo. Se o homem tem ação, o organismo social tem que ter ação. Então, imaginem agora a sociedade como um grande ser, não é? Que é a humanidade. Uma unidade, que é a sociedade. Então, a sociedade, ela tem que ter cabeça. Então, qual que seria a cabeça da sociedade? Seria, então, todos os livres pensadores. Por isso que a iniciação e o processo de Melquisedeque é desenvolver livres pensadores para praticar o livre-arbítrio. Então, quem deveria comandar a sociedade são os livres pensadores, que não têm interesse comercial, político, econômico, mas que pensam pelo bem comum de todas as células. São os livres pensadores. E o verdadeiro livre pensador, um verdadeiro filósofo, é isso aí. Eu pergunto, quantos filósofos vocês conhecem? Ninguém. Não existe mais filósofo. Depois, os olhos que guiam a nossa vida na sociedade, o que seriam? Todas as religiões. Porque as religiões servem para guiar as células, para guiar o organismo social em busca do sagrado, em busca de Deus. Então as religiões representariam então os olhos desse organismo social. E a boca, da mesma maneira que nós expressamos na nossa educação com aquilo que a gente fala, na nossa cultura, também a boca do organismo social seria o quê? Todo o sistema educacional, todo o processo educacional seria a boca. Então, a sociedade vai ser feliz quando tiver livres pensadores que pensam o que é melhor para todos, quando tiverem religiões unificadas que mostram realmente o caminho que deve seguir, e quando tiver a educação tendo o valor que ela deve ter. Depois, o que dá ritmo na sociedade. Da mesma maneira que a gente tem o sistema respiratório, na sociedade é o sistema legislativo, é isso? O sistema legislativo são vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, que criam as leis. E as leis é que dão ritmo na sociedade. Quer ver aparecer bandido? Tira a polícia da rua. Se vão ver quanto aparece de pilantra, ladrão, né? Saque. É só tirar a polícia. Então a lei, ela imprime o ritmo na sociedade. E o poder legislativo daria essas leis. Depois nós temos o poder judiciário, que representa a própria lei, formada pelos promotores, pelos juízes, não é? Pelos advogados, né? Pelo Carvalho, pela organização, a OAB e tudo mais. Representa a própria justiça. E debaixo da justiça, o que deveria ter?
de uma forma lógica? Todo o exército. Porque se o meu país é invadido, a justiça tem que ser aplicada. Então, o Poder Judiciário manda lá ataque. Não um presidente louco, não um doido qualquer aí que fala ataca, pega, rouba. Não, isso já é despotismo. Mas o Poder Judiciário, dentro de justiça, vão defender o que é direito. Então, toda a Polícia Civil, toda a Polícia Militar, todo o Exército devia estar debaixo do Judiciário. Este era de Aquário. Depois, nós temos o Poder Executivo, que é o que executa, formado pelo quê? Prefeitos, governadores, presidentes. Então, o presidente não tem que criar lei, não tem que dar ordem, não tem que fazer aí 5, aí não sei o que lá, aí doido. Eles têm que fazer o quê? Respeitar as leis dentro do judiciário e aplicar as leis. Então isso daria o quê? Ritmo na sociedade. Então para que serve o governo? Para que serve o poder legislativo, poder judiciário e poder executivo? Para dar ritmo na sociedade, mais nada. Não é para mandar em nada, não é para mandar em indústria, mandar em educação, nada, é só isso. Então nesse sistema funciona assim. E os braços da sociedade... A gente dá uma olhada no mundo hoje, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o judiciário deveria ter essa função, corrupção dentro do próprio judiciário, uma falta de consciência dentro do próprio judiciário. Tribunal de Justiça de Alagoas se reúne para votar aumento para ele próprio. Supremo Tribunal Federal, mais alta corte do Brasil, se reuniu a época passada, agora eles estão sem fora. Eu, no rádio, caí em cima deles aí, né? Mas caí da boca para fora, porque lá dentro eu sei que eles também não têm consciência. Votar aumento para eles, né? Agora, eles estão na Argentina, substituiu o Menem, né? O jornal de ontem, né, a Folha de São Paulo, trouxe declaração de bens dos candidatos, né? O De La Rua tem bens no valor declarado por ele, imposto de renda lá, de apenas 4,5 milhões de dólares. Quer dizer, então, enquanto a maioria do povo argentino passando fome, cara que era dono de supermercado de periferia de Buenos Aires está dirigindo táxi hoje, porque está sem dinheiro, né? O que está acontecendo no mundo hoje? Está tudo perdido. Quer dizer, não tem onde se basear, não tem paradigma, não tem onde confrontar um pensamento com o outro. O ser humano busca exemplos, bons exemplos, não consegue, né? Isso é por todo lado. E ele próprio também não sabe separar o joio do trigo no outro, porque deveríamos ver nas pessoas as virtudes e segui-las. E pegar os defeitos e separar. Não, nós vemos os defeitos nas pessoas, justificamos os próprios defeitos nossos. E saímos também praticando a mesma coisa, né? Eu cheguei no hotel, na cidade de Leme, né? E eu disse para uma menina que atendeu lá na portaria, até força de expressão, eu falei, eu sou representante comercial, tem desconto? Ela falou, tem sim. Aí depois ela descobriu que eu estava na bandeira, ela falou assim, bem alto na vista de todo mundo, né? Aí, seu mentiroso, você... Eu falei, caramba, mas é mania de falar, porque eu já viajei como representante comercial, fico aquele negócio na cabeça, eu disse que é uma mentira mesmo, né? A menina é rigorosa, eu falei, pô, essa menina até que ela me acordou com uma coisa tão simples. Eu estou falando mentira em hotel por aí, parar com isso, né? Agora imagina, você ouve uma palestra aqui e depois sai procurando virtudes em mim, que tristeza, ela não vai encontrar. Eu me lembro lá, quando o meu amigo Hélio Ribeiro, desculpe a ausência, né? Ele empregava no programa que ele tinha ao meio-dia e falava muitas coisas interessantes, né? E às vezes a pessoa conhecia o Hélio e falava assim, mas que decepção! Eu não achava que ele fosse assim, que é a pessoa do jeito que a gente imagina que ela é, né? E aí eu até dizia para a pessoa, mas peraí, mas ele tem o direito de ter os defeitos dele, ele apenas está pondo para fora aquilo que ele gostaria de ser, eu também. A pessoa demora para todos, né? Essa é a prática da eubiose no dia a dia, que eu até vou fazer uma palestra a respeito aí. Esse dia a dia nosso é terrível, né? Na outra shop, lá no Paxo, pessoas estão falando assim. É terrível esse dia a dia, porque ele fica assim, ó, né? Procurando defeitos, né? Aquele cheio de defeito, aquilo antigamente, né? Eu não. Então a maneira correta hoje, de uma pessoa já bem evoluída de viver, é não ver defeito nas pessoas, pegar as virtudes. E quanto a ele próprio, pôr os defeitos para fora. E esconder as virtudes, porque senão machuca a sociedade, né? Porque se você mostra muita luz, você deixa a sociedade meio perdida. Tanto que os avatares comumente, né?
com seres de alta luz são apedrejados. Daí, Melquisedeque, na face da terra, você também é apedrejado, porque luz demais cega. Bom, voltando aqui no Trem Lembrado, a sociedade, então, a cabeça da sociedade, o que garante todo o processo social, o que caracteriza o povo, o que é? É a sua filosofia de vida, a sua religião e a educação daquele povo, o folclore, costumes, etc. Mas, o que dá o ritmo da sociedade é o poder, né? O poder legislativo, o poder executivo e judiciário. Por que os Estados Unidos é forte? Por causa desses três poderes, né? Que dão aquele ritmo naquele povo e que nós estamos trabalhando para ter igual. E o que dá ação nesse organismo social? O que dá no homem é o braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, que faz com que a gente ande e tenha ação. No organismo social, o que vai dar ação, o que é? Produção, distribuição, que é comércio, e consumo. Não é isso? Então, para que serve produção? Produção o que é? Indústria, que produz bens. Que mais? Agropecuária, não é isso? Tudo que produz. Depois nós temos o comércio, distribuição, serviços e temos o consumo. Então, esses três, eles dão o quê? Dão ação. Né? Então, veja, todos esses três processos, eles são colocados na sociedade assim. Só que hoje, como é que está a sociedade? Está de cabeça para baixo, que né, ele falou. Livre pensador não tem. Religião está uma briga aí atrás só de bufunfa, de dinheiro. É isso. Né? Templo é Deus. Aqui, tempo é dinheiro. Templo é dinheiro. É isso. Certo? Então, veja. Todo o processo é dinheiro agora. Então a religião, ela não dá espiritualidade. A gente vai agora na religião católica que até o vira-vira lá. Onde está a espiritualidade? Aquilo é emoção, aquilo é para deixar a pessoa alegre, é isso. Então, educação. Quanto ganha um professor? Como é que está a educação? De ponta cabeça, não é isso? Não tem valor nenhum. Agora, no organismo social, a estrutura nova vai dar valor ao que? Ao livre pensador. Por isso que nós lutamos para formar livres pensadores, filósofos. Tem que ter, para pensar por todos. Nós temos que valorizar as religiões, porque elas seguram a humanidade e mostram o caminho. Temos que valorizar a educação. Por que tem que valorizar a educação? Então, o que tem abaixo da educação no organismo social? Poder legislativo. Os senadores, vereadores, eles têm que ter professorinha para ensinar, tem que ter professor para ser senador, tem que ter professor para ser advogado, para ser legislador. O juiz tem que ter professor. O prefeito, o vereador tem que ter professor, o empresário tem que ter professor, não é? Professora, o distribuidor, banqueiro tem que ter professor, e o povão tem que ter professor também. Agora, a gente pega, com todo o respeito, eu admiro o PT, é o meu partido, a gente pega o Lula para ser presidente do país. É o povão. Exatamente, nesse momento é o presidente ideal. Porque nós estamos de ponta cabeça. Mas numa sociedade de futuro, não é. Tem que ser a pessoa que tem mais consciência. E depois não pode ficar na mão de uma pessoa, tem que ficar de um grupo. Aí vocês vão entender o que é sinarquia. Sim, quer dizer união, e arquia é governo. Não é um. Então a cabeça, o que vai pensar o que é melhor para o povo, é um grupo de livres pensadores filósofos. O que vai pensar qual é a religião é a síntese de todas as religiões. É o ecumenismo. O que vai dizer o que é educação são todos os educadores. O que vai dizer o que é lei são todos os legisladores. O que é justiça, todos os juízes. E tem que ter mulher como juiz. Porque senão é aquele juiz frio, picareta. Tem que ter mulher com sentimento para procurar. Mulher intuitiva, ela sabe mais a verdade. Agora estamos tendo juízes federais. Ainda não tem, né? Mas parece que tem uma brecha para aparecer uma. Então, veja. Nós temos que ter todo esse processo realmente trabalhando em grupo. Todos os governadores não podem viver em partido. Partido é quebrado. Então o que adianta o partido estilingando o outro? É bobagem. É PMDB contra o DN, contra não sei o que lá. Quem perde? Nós. Então não existe partido no sistema eubiótico, no sistema sináptico. É uma coisa só. Entendeu? Porque não tem partido, é união. Então sinarquia não tem partido, não existe partido. Todos são unidos, todos buscam realmente aplicar a lei e executar dentro dos valores, dos recursos que recebem. Não é isso? Depois, nós temos a produção, tem que produzir também de uma forma ligada. A Fiesp,
Mas a Fiesp são só os ricaços, são as multinacionais. O coitado do empresário tem que ir lá numa outra associação, não é? Que é o Sebrae, passa duro lá, não consegue nada porque não tem poder. Agora as grandes, não, tem que ser tudo junto. Empresário pequeno, grande, médio, tudo junto. Todos os distribuidores têm que ser também unidos. E todo povo tem que ser unido também. Reclama. Não dá, reclama. Então tem que ter... o que é então sinarquia? É um sistema de governo exatamente como a gente governa. Como é que eu mexo a mão? Tudo junto. Como é que eu mexo a parte intermediária? Tudo junto, o braço. Mas meus membros são separados do meu tronco. Mas são articulados, são presos, estão ligados. Mas são independentes. Então, um país só tem futuro na sociedade de Aquário vai ser quando produção, distribuição e consumo for independente do governo. Lógico, todo país que cresce assim. O tronco também é independente, só tem que dar ritmo. Ritmo que recebe da cabeça e transfere para a ação. Então é intermediário, não tem que comandar nada. Presidente não manda em nada em termos de querer que o povo seja assim. Quem tem que querer é o próprio povo, através dos seus pensadores, através da religião e através dos educadores. Então nós temos que lutar realmente para termos pensadores. Pelas religiões, temos que defender, nada de criticar o crente, aquele, não. Temos que unir as religiões. Porque Deus é um só. A verdade é uma só, não existem duas verdades. Então, para que dividir tanta religião? A Bíblia é a mesma. Por que tem adventista, evangélico, trino, pentecostal? É bobagem isso. A Bíblia é uma só, a verdade é uma só. Agora, não, eu acho que é assim. Aí achou não é verdade. Né? Tem que se reunir para achar a verdade. Você já pensou se todos os religiosos se reunissem buscando a verdade? Cada um com a sua experiência. Que coisa maravilhosa. Então, sinarquia é isto. É exatamente isso. Mas nesse final de milênio, o professor Ademar, no workshop passado, ele disse um negócio muito importante aqui. Né? É que, e a gente comentou a respeito aqui, Deus escreve certo por linhas tortas. O ideal seria que a gente já estivesse vivendo isso agora, claro. Isso é futuro. Né? Mas como está tudo confuso hoje, Melquisedeque vai costurando as coisas. Então, por exemplo, tem algo errado numa religião, mas ele costura. Então vamos pegar, por exemplo, uma religião, uma religião crente, como é chamada comumente, ela, vamos supor que ela não esteja com um padrão vibratório ideal, né, dentro de tudo isso que o professor Adão está falando. Mas peraí, mas ela vai ter utilidade lá dentro, como ele falou, consertando o cabo Bruno. Né? Isso dentro daquele aspecto que Cristo falou, não julgueis para não serem julgados. Porque nós não sabemos o que está na cabeça de Melquisedeque. No fim está tudo certo. E para liquidificar tudo tem que gerar essa bagunça mesmo. Né? Isso, essa ideia do professor Ademar, então, é aquela coisa que tem que vir no futuro quando a nossa consciência estiver diferente. Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, né? Ele quer distribuir melhor a riqueza, etc. Mas enfiar a mão no próprio bolso, não. Nós queremos punir todo mundo. Mas a gente não. Já estão querendo mexer no código de trânsito aqui. Estão achando ele rigoroso demais. Eu já levantei lá no rádio isso aí. Eu falei, mas vocês, espera aí. Se nós, com o novo código de trânsito, diminuímos a quantidade de atropelamentos, o trânsito em São Paulo melhorou em termos de acidentes, né? E tem radar para tudo quanto é lado. Agora vocês já querem amenizar o código de trânsito? Espera aí, é rigor, não adianta. Né? Aí você vê, mas Estados Unidos, mas Estados Unidos, quando criamos a Copa do Mundo lá, aqueles americanos do tamanho de guarda-roupa, né, com 2 metros de largura por 2 de altura, entraram dentro do campo, quando o Brasil ganhou, e falaram assim, aqui dentro vocês não vão se manifestar, não. Botar a mão no revolver, se ninguém entra aqui. Quer dizer, a democracia deles. Por quê? Por causa desse equilíbrio que tem lá. Que eles também estão perdendo. Né? Quer dizer, isso e nós aqui não temos. Então todo este processo vai ser colocado em voga agora, né, em aplicação agora. Então não fique esperando coisa diferente do que eu falei. É isso que vai ser colocado. E vai ser colocado na força. Qual seria a melhor maneira? Virar o organismo social pela justiça, não é isso? Mas não deu. Então na Revolução Francesa, o que aconteceu? Nós tivemos a manifestação de São Germano e Carvalhoso e tentaram fazer isso. Onde está qual era a bandeira da Revolução Francesa? A fraternidade, igualdade e liberdade, não é isso?
Fraternidade está na cabeça, igualdade está no tronco, ou alguém é diferente no tronco? Todo mundo é igual. Aqui é a fraternidade, na cabeça. Igualdade e liberdade está nos membros, para a gente andar e se mexer. Isso. Então, houve a tentativa de criar esta sinarquia na Revolução Francesa. Mas o que aconteceu? Não deu certo, o povo era ignorante. Fizeram o quê? Da fraternidade saiu o comunismo. Aliás, saiu o socialismo pelos filósofos, né? Todos os filósofos alemães, geralmente, deram então o comunismo. Da igualdade deu o quê? Aliás, o socialismo. Da igualdade deu o quê? O comunismo. É isso. Daí saiu todo o processo comunista. E da liberdade deu o quê? O capitalismo, a democracia, capitalismo, tudo isso. Então geraram 3 governos em vez de ser um só. Então, a bandeira do rei do mundo é fraternidade, igualdade e liberdade. E é o princípio maçônico também. Uma pessoa não é maçom se ela não tiver fraternidade, igualdade e liberdade. Uma pessoa não é iniciada se ela não tiver fraternidade, igualdade e liberdade. Então, nós temos que ter fraternidade na cabeça, pensando, os livres pensadores, fraternalmente por todos. As religiões têm que ser fraternas, a educação tem que ser fraterna. No tronco tem que ser igualdade, o poder legislativo tem que ter lei igual para todo mundo, não só para a periferia brava e para os colarinhos brancos suaves, não é isso? O poder judiciário tem que ser igual para todo mundo, aplicar lei justa, e o poder executivo tem que usar também o seu poder de uma maneira justa também, e de uma maneira livre também. Então veja, o poder judiciário tem que ter leis fraternas. O poder legislativo tem que ter leis fraternas. O poder judiciário tem que ter igualdade. E o poder governamental mesmo tem que ter liberdade para poder trabalhar. Não é isso? Hoje a gente vê, por exemplo, o poder executivo escolhendo membros do Tribunal de Contas. Não pode. A gente vê, por exemplo, o poder executivo escolhendo membro do Supremo Tribunal Federal. E sob a alegação de que está escolhendo entre pessoas que não estavam saber jurídico, etc. Não pode. Não pode, porque há comprometimento, como a gente está cansado de ver. O Supremo Tribunal Federal, a função dele é de guardião da Constituição. Ele exerce isso. Todos são iguais perante a lei. É como o Zé Paulo diz lá na Bandeirantes, no programa dele lá. Mas uns são mais iguais. Esses mais iguais, eles têm privilégios. Né? Os próprios membros do Supremo. Quer dizer, então eles estão lá, mas não têm consciência a fazer o quê? Então, e nesse processo da fraternidade, igualdade e liberdade, voltando, os filósofos puros têm que ter fraternidade, mas para pensar com fraternidade para todo mundo. As religiões têm que ter igualdade, porque Deus é um só, mas o povo é um só. Então tem que ter igualdade. A educação tem que ter liberdade para educacionar. Fala o que quer, fala o que pensa, mas tem que ter liberdade. O poder legislativo, é isso, tem que ter fraternidade, fazer leis fraternas. O poder judiciário tem que ter igualdade, usar leis iguais para todo mundo. Né? O poder executivo tem que ter liberdade, de acordo com os recursos que ele tem. A produção, indústria, agropecuária, tudo que é produção tem que ter o quê? Fraternidade, fazer produto com qualidade, produto sem agrotóxico, produto limpo. O comércio tem que ser igualdade, os bancos têm que ser iguais, não taxas diferenciadas. Né? E o povo tem que ter o quê? Liberdade para consumir o que quer. O povo não pode, por que não tem? Não tem dinheiro, vai consumir o quê? Não é. Né? Então ele só consome o suficiente. Mas ele tem que ter liberdade. Se existe carro, ele tem que ter liberdade para ter carro. Ele só não tem se ele não quer. Né? Se tem geladeira, ele tem que ter liberdade para ter geladeira. Por que só uns têm e outros não têm? No aspecto publicidade, então, é interessante. Pega a propaganda do Gol, por exemplo, né? A Volkswagen diz assim: Gol, paixão nacional. Conversa fiada. Se o cara tivesse dinheiro, ele compraria um Vectra da GM. Usa com publicidade para enfiar na cabeça que o Gol é paixão nacional. Ora, carro não me cabe dentro. Como é que... E esses 3 princípios, então, são 3 princípios de Melquisedeque, tá? Fraternidade, igualdade e liberdade. Então, se a gente quiser ligar na tônica de Aquário, tem que trabalhar na fraternidade, igualdade e liberdade. Esse é o princípio, as 3 juntas. Por isso que em 1989 acabou, não existe mais
socialismo, que liga-se à fraternidade, não existe mais comunismo, que liga-se à igualdade, não existe mais o capitalismo, né, que se liga à liberdade. Tudo isso está misturado para criar uma nova estrutura social que tenha os três juntos. Mas o próprio mundo mostrou a incoerência incrível dos alemães também, né? Eles estavam loucos para derrubar o muro, né? Agora tem um bom percentual que quer botar o muro lá de novo. Está dando muito trabalho ajudar os mais pobres do outro lado que se misturaram com eles. Está atrapalhando. E nós temos aí, então, os três grandes tópicos. Tudo isso aconteceu na Revolução Francesa, nesses três sistemas. Depois da Revolução Francesa, surgiu tudo isso. Aí teve essa Revolução do Muro que acabou com tudo. Então, nós temos profecias aqui, profecias das revelações, que diziam que isso ia acontecer em 1989. E agora vai ter uma nova chance de criar tudo isso. E quem vai criar isso? São Germano na face da Terra. Ele vai vir de novo. Ele vai vir com o nome de Maitreya, manifestação como Maitreya. Ele vai vir com o aspecto Cristo e Anticristo. O Anticristo não quer isso. Cristo quer isso. Esse é o princípio. Aí vai ser um jogo tremendo. Aí se não vai por bem, vai por mal. E nós temos os três grandes totens atuais. Quais que são? Qual é o totem ligado à fraternidade? Cristo Redentor, não é isso? Então, lembro lá na época, então, Cristo lá chamando todos os povos, reunião de todos os povos, representa o totem, então, da fraternidade. O totem da igualdade é a estátua da justiça, que tem os olhos vendados, não porque a justiça é cega, é para não ver as barbáries que os advogados fazem, né? Em nome da justiça. E a estátua da liberdade nos Estados Unidos representa, então, o totem. O totem do quê? Do capitalismo, da liberdade, não é isso? Então veja, aí esses três monumentos, ou três totens, foram feitos por franceses, relacionados ocultamente ao movimento maçônico e também relacionados ocultamente à própria Revolução Francesa. E já diz o que é. Capitalismo, liberdade, Estados Unidos, que é o defensor da liberdade, não é isso? Comando espiritual, fraternal, Brasil, aqui tem todos os povos, a gente procura viver sem preconceito, sem nada, não é isso? Uma miscigenação maravilhosa. E igualdade, onde é? Justiça. Então, sempre que tem um problema, vamos para a Suíça, não é isso? Que está na Suíça, onde está a estátua da justiça. O Alemar está falando aí de advogado, né? Também gostava de pessoa formada em direito, mas, bom, ele é engenheiro mecânico, não está nessa aí. Mas disse que morreu um engenheiro e foi para o céu. Chegou no céu, São Pedro falou assim: entra, meu filho, que engenheiro constrói e tal. Aí ele falou assim: não, eu estou achando muito parado isso aqui. Vou dar uma chegadinha no inferno primeiro, livre-arbítrio. Né? Ele foi para o inferno, aquela bagunça total. Pessoal sem roupa, aquela madeira, tudo no inferno, você falou, é aqui que eu quero. Mas aí Deus, como é Melquisedeque, o senhor do céu e do inferno, ele desceu para dar uma averiguada no lado infernal dele, como é que estava. Chegou lá o capeta-chefe, né, chegou para ele e atendeu, pôs ele para dentro, que ele olhou o inferno e falou, não acredito, não é possível. Tá uma maravilha. Ponte para todo lado. Prédios lindos, né? Perguntou, mas peraí, que é isso aí? Não, é o engenheiro que veio parar aqui. Então, pôs ele para dentro, tratei bem, ele pediu dinheiro, eu chegava nele e fez tudo isso. Mas tá uma maravilha, tá melhor para lá em cima. Eu vou levar para lá. Fala, não, o senhor não vai, não. Agora o senhor não vai levar, ele vai ficar aqui. Né? Falou, mas então eu processo você, vai processar como os advogados estão todos aqui? E nessa fase, mas nessa fase do desemprego que a gente vive, é isso, todo mundo sofre desemprego. Então tem um engenheiro desempregado, e tenta ir numa empresa, não dá, vai na outra, não dá. Ele viu um anúncio num circo, né, pedindo engenheiro. Puxa, o circo deve ser para trabalhar com aquelas máquinas, carrossel, calculei engrenagem. Aí ele foi lá, bateu na porta e falou, você é engenheiro? Tem CREA? Tem diploma? Tem. Ele falou, tudo bem, então você está empregado. Mas o que eu vou fazer? Não, você não é engenheiro, então você sabe o que é equilíbrio, mas você vai andar na corda bamba.
Você vai pegar uma vara assim, vai andar, engenheiro, isso é fácil, né? O cara fala, puxa, mas que humilhação, né? Puxa, engenheiro, construtor de pontes, né? Até no inferno. Agora, eu vou andar aí no circo. Falar, mas eu preciso de dinheiro, minha família tem que sustentar. Então ele chegou lá e falou, a que hora que eu venho treinar? Que treinar nada, você vem direto aí, anda lá, viu? Engenheiro. Aí o que aconteceu? 8 horas de espetáculo, circo cheio, né? E ele vai lá então, apresentação aí do equilibrador. Então o engenheiro vai, equilibra, né? E começou, tudo bem, tranquilo. Mas de repente abre uma porta, vem um monte de leão, vem uns 30 leões assim, debaixo dele. Aí ele começou a se assustar, já ia cair porque isso não estava no programa. Aí tinha um leão, abre assim e fala, fica quieto, nós somos tudo advogado. O menos que eu conhecia, né? Então, veja, esse sistema, né, que vai ser colocado é o sistema que vai ter agora. Então, nós temos que já nos posicionar agora. Dentro da linha de vocês, onde vocês estiverem, o que vocês têm que fazer? Realmente é buscar a fraternidade, ser fraternos, buscar as religiões, valorizar a educação, respeitar as leis, buscar a justiça, não é? Respeitar também os dirigentes em termos assim de ritmo. Procurar onde vocês trabalham, né, um produto com qualidade, um produto com ética, não é isso? Na distribuição procurar ser, vamos dizer, iguais também, não é? E no consumo ter a liberdade, procurarem ter essa liberdade no consumo. A gente fazendo isso, nós já estamos entrando nessa toca da Noé. E quando a sociedade for assim, vai ser real. Então veja, nós temos coração, não temos? E o coração faz o quê? Joga sangue para todas as células. Não tem uma célula que não receba sangue, senão ela não vive. Então isso é o coração, é o banco central desse organismo. E o sangue é o dinheiro. Com dinheiro o que a gente faz? Compra comida, nutriente, não é? O sangue tem nutriente, aquece o corpo com o vestuário, não é? Então é exatamente o aquecimento que o sangue dá, e cada célula é uma casinha, então dá uma casa para cada um. Então a gente tem direito à habitação, direito à comida e direito também ao vestuário. Então isto seria o poder do dinheiro que seria distribuído normalmente. E veja, quando a gente tem o coração trabalhando muito, bombeando muito, o que acontece com o sangue? Ele vai mais para um lado e não vai para o outro. Isso é inflação. Esse sistema não tem inflação. Quando a gente tiver um sistema de banco central, se ele for igual ao coração, se for igual à distribuição sanguínea, e se for igual também, se tiver um passo, que seria um reservatório, para compensar financeiramente quando o país precisa. A gente não tem reserva, aí seria o banco de reserva. Depois, se a gente começa a trabalhar fraco, o coração bombeia pouco, o que acontece nas células? Da ponta dos pés, da ponta dos dedos, começa a atrofiar, começa a morrer. É o que acontece com a recessão econômica. Então, nesse processo, não tem inflação, não tem recessão econômica, tem justiça, cada um recebe aquilo que precisa. Só que não é socialista, só que não é comunista, só que não é capitalista, é os três juntos. Então a pessoa não se preocupa com o dinheiro faz parte do processo. E, à medida que a ação acontece, o dinheiro é gerado e tudo funciona perfeitamente. É um sistema perfeito. Vocês já pensaram se a gente vivesse numa sociedade dessa? Ai, que beleza. Não é maravilha? Agora, depende do quê? De nós. Né? A gente tem que viver assim e exigir que isso aconteça. Eu dou, por exemplo, palestras em escolas de política, tem adesão 100%, adesão total. O pessoal fala, é isso daí, vamos lutar. Só que a gente sai, vai tomar um cafezinho, todo mundo esqueceu. Essa é a verdade. Eu estava pensando sobre isso com relação ao meu filho, né? O Valdemar vai ter um filho nos Estados Unidos, né? Meu filho estava lá, aqui ele tinha de tudo. Ele estava lá trabalhando, fazendo pós-doutorado, até num assunto muito interessante, certo? Eles aplaudem de pé, só que eles não têm essa consciência, eles estão recebendo agora. Mas a maçonaria, ela liga-se a este mito que eu vou falar, que é o mito de Hiram Akif, que é super importante a gente falar. Agora, existe uma coisa também, vocês estão aqui, existe um princípio de causalidade, ninguém está aqui à toa. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem se transformar, cada um de vocês, em livres pensadores. Quem passa por uma escola iniciática, né,
Isso aqui nem é revelação do mestre, isso é dos outros, mas parece uma coisa tão lógica. Na verdade, ele está se preparando para, em outras vidas futuras, fazer isso aí que o professor Ademar acaba de falar, exercendo funções importantes na sociedade. É para isso que vocês estão aqui. Não é para ter curiosidade que eu fui no encarnação, que aí não é isso, é criancice por enquanto. Né? No futuro, vocês podem ter certeza, vocês vão ter encarnações exercendo funções importantes. Presidente da República, governador, vereador de cidade, nós vamos sair daqui, né? Ou aqueles que passam por escolas iniciáticas. Você acha que a lei de reencarnação vai permitir que renasça tudo num lugar só em São Paulo? Está ligado a todo esse processo de uma nova sociedade também, então a gente tem que entender isso. Nesse mito, chamado mito de Irã Abif, o filho da viúva, se estrutura todo o processo oculto da maçonaria. E veja que nesse mito nós temos Davi, que queria realmente construir um templo, mas devido às guerras não conseguiu. E ele incumbiu então seu filho Salomão, né, para construir esse templo. E Salomão, como não tinha mais guerra e tinha muito dinheiro das conquistas de Davi, foi construir o templo. Então ele entrou em contato com Irã, que era o rei de Tiro, porque Irã ele tinha construtores, e solicitou então que ele desse um grande construtor para ele para construir um templo dedicado ao Eterno, um templo perfeito. Então esse filho da viúva, que é Irã, vamos chamar de Irã é o rei, Irã é o arquiteto. Então ele chegou lá e começou a recolher um monte de gente. Tinha mais de 150 mil pessoas para construir o templo. Então ele dividiu em 3 categorias. Ele dividiu em aprendizes, em companheiros, em mestres. Aprendiz é aquele que não sabe nada, está aprendendo. Companheiros é aquele que tem uma profissão, e mestre é aquele que sabia tudo. É isso? Então, os aprendizes se reuniam na coluna norte, os companheiros no sul e os mestres no meio. E a maçonaria segue esse esquema. E o que aconteceu então? Na hora de pagar, vinha gente de todo lado. Né? Não era só aqui que acontece isso, lá também. Tem dinheiro lá, vai todo mundo. Então, eles tinham que receber dinheiro, tinham que pagar, mas não sabiam para quem pagava. E aí eles fizeram o quê? Começaram a dar sinais, símbolos, palavras fechadas. Né? Então o companheiro tinha uma palavra que falava, para saber se era companheiro, ele não contava para ninguém. Ele tinha sinais também com as mãos, né, para dizer o grau que ele estava. E para diferenciar o salário, cada um deles tinha um sinal de uma palavra de chave. Senão, o aprendiz não ganhava espécie, ele ganhava comida. O companheiro ganhava dinheiro, espécie. E o mestre ganhava muito. Então todo mundo queria evoluir para ser mestre e ganhar bastante dinheiro. Mas tinha que saber os sinais e tinha que ter também palavras de chave. E o objetivo de Salomão, o rei da sabedoria, era fazer com que todos se tornassem mestres, para quando fossem para os seus países, construíssem obras maravilhosas. Mas tinha 15 lá que falaram, vamos resolver isso. Eram aprendizes, né? Aliás, companheiros, que queriam receber valores maiores de mestres. Então eles se reuniram e falaram, vamos tirar isso a tapa do Irã. Mas dos 15, somente 3 toparam fazer isso, e eram 3 irmãos, que na maçonaria são conhecidos como Juvelas, Jubelos e Jubeu. Então eles fizeram um plano, cada um ficou escondido numa saída do templo, enquanto Salomão, quando o Irã saiu, no sul, então Jubelas pegou a régua, né, que ele usava como companheiro, e ficou com a régua escondida e solicitou, me dá a palavra-chave, né, me dá a senha. Ele falou, não posso, você tem que ter realmente capacidade para ser mestre, você tem que ser companheiro. E eu tenho que fazer isso só na presença de Salomão, junto com ele, não é? Então você não recebe. Aí não dá, ele deu uma reguada nele. Aí ele afastou a régua, cortou o pescoço dele aqui, não é isso? Mas ele era muito forte e ele saiu correndo. Então ele saiu da porta sul, foi para a porta ocidente, e lá tinha um segundo irmão que era Jubelos. Falou, dá para lá, não dá, não dá. Ah, não dá? Tá bom. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou o esquadro e deu uma esquadrada nele. A ponta do esquadro pegou, lancetou o coração, cortou ele aqui. Ele saiu correndo ainda, foi para a última porta do Oriente, chega lá, tinha um terceiro irmão, que era Jubeu. Dá a palavra-chave, me dá, não dou, não dá, malhada nele. Então deu uma cacetada com o magro que ele caiu duro. Aí o que aconteceu? Na hora do pagamento, era dia de pagamento, todo mundo foi lá, né? E Irã não aparecia, todo mundo aquela revolta, Salomão chega,
percebe que tem uma coisa errada, não acha Irã, chama todo mundo, não é isso? E faz então a contagem. Vê que dos companheiros faltam 3. Então já sabia que tinham 3 envolvidos com o mistério de Irã. Aí ele pede então que todo mundo saia, os companheiros saiam na busca de Irã. Rodaram o país inteiro, não acharam. Até que eles souberam em Jopa que eles estavam indo para a Etiópia, mas tinha uma greve lá no porto, né? Até naquela época tinha greve, e eles então entraram para o continente. Aí eles saíram no continente atrás deles. E pararam para descansar perto de uma gruta e começaram a ouvir vozes lá. Aí o primeiro falou assim: eu sou um desgraçado, né? Era Gilberto. Eu sou terrível, eu causei a morte daquele homem fantástico, né? Eu gostaria que me cortasse a garganta, arrancasse a minha língua, me enterrasse na beira da praia e que a maré, com aquela água salgada, eu todo arrebentado, me comesse, assim, para sofrer pelo que eu fiz. Aí o segundo, logo em seguida, falou: isso não é nada, eu que sou culpado, não é isso? Eu gostaria realmente que arrancasse meu coração e desse para os abutres comerem, não é isso? Aí o terceiro falou: vocês não são de nada, eu que sou o pior, eu que dei a malhada, eu que matei, eu queria que me cortassem no meio, não é isso? E me jogassem um pedaço para o meio-dia e outro para o setentrião. Aí eu ficaria então rendido. Aí os outros perceberam, entraram, prenderam e levaram para Salomão. Aí Salomão forçou e pediu que eles dissessem onde estava Irã. Então o mais falador falou: nós escondemos no entulho, à noite levamos para fora da cidade e colocamos numa cova. E em cima da cova tem um ramo de acácia, que identifica a cova. Aí então Salomão, muito justo, falou: que vocês agora morram como vocês pediram. E executou os 3, mandou executar exatamente como os outros companheiros ouviram na gruta. E incumbiu então aos mestres para buscarem Irã. E ele mesmo foi junto quando acharam, e ele mesmo tirou Irã da cova. E quando ele tirou Irã da cova, ele pronunciou a grande palavra maçônica que é Moabon. Moabon. Quer dizer, é como que se ressuscite uma coisa assim. Então, Moabon passou a ser a grande senha perdida dos mestres. Aí os mestres organizaram, então, o enterro. E naquele enterro usaram luvas, de vida importância, colocaram um aventalzinho também, aí vinha o avental, as luvas dos maçons, para fazer um enterro adequado. Então, tudo isso daqui liga-se aos mistérios maçônicos. E desde o 5º grau até o 11 grau, o grau 11 são variações do que eu falei. Então, aí vem o mistério de Irã, Abif, ou filho de ouro. Então, ele representa a maçonaria, ele representa exatamente o poder que cada um tem de fazer esse templo. Então, nós temos como objetivo construir um templo. E qual é o nosso templo? É o nosso corpo. E em cima deste templo, dentro de padrões arquitetônicos, dentro de padrões sinárquicos, a gente então tem que estar estruturado. A entrada na era de Aquário é exatamente essa. Nós temos que ter o nosso corpo como um verdadeiro templo. Tendo cabeça, tendo tronco, tendo membros. E este processo maçônico é exatamente o processo da maçonaria na sociedade, que é criar um grande templo, que é o templo do edifício humano. Esse é o princípio. Então, todo este mistério que a gente fala, nada mais é do que o mistério de Melquisedeque. Então, qual é o objetivo de Melquisedeque? Fazer com que a gente, seja um templo vivo. E fazer também com que a sinarquia, dentro dos valores, esteja dentro desse templo vivo. Aí, então, a sociedade é perfeita. Este é um trabalho maçônico. Maçom, do francês, quer dizer construtor. Aí, então, é o nosso trabalho de construção. Isso ficou claro para vocês? Agora, a gente poderia finalizar, concluir tudo isso que a gente falou. Nós estamos numa época atual cheia de conflitos, Tudo está confuso, tudo está terrível. Mas nós temos dentro de nós a mesma essência de Melquisedeque, daquele Melquisedeque que vai se manifestar como Maitreya ou com o nome que vocês devem. Nós temos a mesma essência. A única coisa que a gente não tem é a consciência dessa essência. Então nós temos que ter consciência desta essência de Melquisedeque. Então, se eu tiver a minha consciência ligada a Melquisedeque, obviamente eu estou dentro desse processo. E nós já temos que estar na era de Aquário. E na era de Aquário a gente vai estar vivendo de uma maneira exatamente sinárquica, como eu coloquei, dando valor à fraternidade, à igualdade, à liberdade, dando valor à cabeça, como filosofia pura, como livre pensador,
como religião, né, no sentido de buscar o divino, procurar melhorar a nossa educação. Sei que é difícil, mas tem que melhorar. Melhorar os nossos ritmos pelo equilíbrio, né, do sistema respiratório, do sistema circulatório, do sistema digestivo, e botar os membros para o trabalho, para a ação. Se a gente ganha pouco, hoje a gente trabalha dobrado para ganhar metade. Então vamos trabalhar triplo para ganhar melhor, não é isso? Vamos lutar, vamos cair mesmo no trabalho. E ter um processo cônscio colocado no livre-arbítrio. Na medida que eu coloco o meu processo de consciência no livre-arbítrio, eu estou colocando o meu processo em Melquisedeque. E quando eu tenho a minha consciência no livre-arbítrio, eu sou Melquisedeque. Eu faço o que eu quero. Aí eu posso usar a magia de Melquisedeque, que nós vamos falar agora. Então vocês podem realizar o que vocês quiserem, vocês podem ter a vida que vocês quiserem, ter o que vocês imaginarem, se vocês se posicionarem como Melquisedeque, que aí vocês serão o rei do mundo. E o mundo de vocês reinarão sobre o mundo de vocês. Vocês não têm que ter medo do destino, medo de apocalipse, medo de problema, medo de bestas, de coisas terríveis que vão acontecer. Se vocês estiverem tranquilos, né, dentro de vocês pode explodir uma bomba atômica lá do lado. Aí vocês vão morrer tranquilos, não vão morrer apavorados. Tá? Mas é muito melhor, Mas estava dizendo a história de dois caipiras conversando. O pai Zé, oi, o pai chama. O Pedro, nosso amigo nosso morreu de tuberculose. Aí ele fala assim, mas peraí. E na tuberculose dele estava com tosse comprida ou tosse curta? Ah, não, a tosse dele é a tosse curta. Ainda bem que a tosse comprida é bem pior. O que o professor Ademar está dizendo é o seguinte: nós só vamos perceber também esse Maitreya que vai se apresentar agora em 2005, se nós tivermos formado em nós mesmos livros pensadores. Que ele não vem pregando religião nenhuma. Ele tem que ter vindo livro de peias, como a gente comenta aqui. Ele é a lei. Ele não pode vir dentro de uma sinagoga, dentro de uma loja maçônica. Né? A gente gostaria que ele viesse dentro da eubiose, porque não, nós somos cheios de vaidade, orgulho também. Né? Maitreya está aqui, apresenta o menino, né? Pequenininho, filho de ninguém também, vamos supor que viesse desse dedo. Esse é Maitreya, aí passa a mão no microfone. Isso é impossível ainda. É impossível porque esse ser já vem trabalhado de outras encarnações, aquele que vem representando Melquisedeque na Terra, onde ele já tem corpo eucarístico. O sangue arterial dele é remédio. Né? Onde, por exemplo, um indivíduo está com câncer, está para morrer, tira-se um pouco daquele sangue arterial do braço esquerdo, aplica numa pessoa com câncer, elas curam na hora. Imagina a humanidade com esse estado de consciência animal que ele está aqui, chega um ser desse divinizado, né? Esses hierarquias elevados aí, com esse tipo de sangue diferente, né? Já trabalhado em encarnação após encarnação, e se revela, mostra-se ao povo, será morto por nós, não tenha dúvida. Né? Dizia o mestre que ele só vai poder viver no meio de nós a partir de 3005. Antes não. Então vamos matá-lo. Não, mas ele vai aparecer, só que não vou matá-lo. Só que ele vai ficar meio escondidinho ainda. Mas a gente vai, né, levanta um lençol daqui, levanta um véu dali, outra, a gente percebe ele. Mas tem que trabalhar lá dentro da gente para a gente ter uma capacidade vibratória, né, para poder entender, né, como entrar em H. Isso, professor Ademar. Por isso que ele é o maior segredo. Ninguém sabe onde ele está, ninguém fala onde ele está. Porque se falar, já pensou, cada um vai querer um pedaço dele. E pode vir mulher também, né? Mulher. Pode vir mulher. E quem garante que é homem? Pode ser mulher. Mais uma coisa. Então, nesse processo, desta magia de Melquisedeque, a gente pode realizar o que a gente quiser. O que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que ter um objetivo, não é isso? Objetivo na vida. O que é importante para vocês? Vocês têm um grau de importância. Então vocês têm que definir um objetivo. Não 5 objetivos, faz um por vez. Tá? Tem gente que pede 20 coisas. Não, e não é pedir, é fazer acontecer. Então vocês têm que ter um objetivo.
Depois de vocês terem o objetivo, vocês têm que fazer uma análise crítica daquele objetivo. Isso é justo, isso é evolutivo, isso é bom, não vai trazer prejuízo para ninguém, é justo. Então, tem esse objetivo, fiz análise crítica, aí eu faço o quê? Eu quero esse objetivo, eu vou conseguir, eu determino, porque eu sou dono do meu destino. Então, se você falar, eu vou conseguir, eu determino, se você está num ponto de livre-arbítrio, você faz, você consegue, porque você é Melquisedeque. Então, o que acontece? Não pode ter dúvida, mas será que eu sou bom mesmo? Será que vai dar certo? Não. Se tem o C, já não funciona. Se tiver uma prepotência, eu sou bom demais, também não funciona. Tem que estar num ponto de neutralidade. Não temer o mal, não temer o bem, naquele ponto de neutralidade determinado. O mal não tem poder nenhum sobre nós. Melquisedeque não tem poder nenhum sobre nós como manifestação ruim, como manifestação diabólica, satânica, qualquer coisa. Não tem poder nenhum. Mas Melquisedeque, manifestado também como Cristo, como anjos, como santos, como qualquer coisa, não tem poder nenhum também sobre nós. Quem determina o poder é a gente. Agora, se eu aceito o mal, já fez efeito. Se eu aceito o bem, já fez efeito. Mas quando a gente adquire o ponto de neutralidade, fala, eu determino, eu vou fazer, a coisa acontece. Esta é a magia de Melquisedeque. Então todos nós temos que ter esta consciência neste mundo atual. Porque nós estamos em plena fase de julgamento, não é isso? O mal está aí disponível para todo mundo, a gente pode se perder, é só sair daqui na esquina já se perde, e a gente também pode se salvar na outra esquina, está tudo bem aí também. Vai depender apenas do nosso posicionamento. Então a gente frisa sempre isso porque é um momento importante. A gente tem que se posicionar. Eu quero entrar na tônica da nova era, eu quero viver no futuro, eu quero entrar nesse processo, eu quero me integrar com Melquisedeque. Ah, bom, mas o senhor está sem chureia. Usa sem chureia, não tem problema nenhum. Não, mas eu sou crente. Usa o processo crente, mas busca Melquisedeque. Este é o ponto. Então vai chegar numa hora que vocês vão ultrapassar a religião e vão entrar, então, na própria essência que é de Melquisedeque. Perfeito? Ok. 34. Não deu, infelizmente, para a gente falar de tudo, mas as bestas e a Nova Jerusalém estão aí. Mas é isso que a gente vai dizer assim, de uma forma bem sintética. Todo o processo crístico e anticrístico está aqui. Mas vocês ouviram essa semana lá na TV de um sujeito, de um dirigente que tem uma arma atômica na mão dele, um sujeito doido. Então veja, isso ele pode virar uma besta de uma hora para outra. Vai saber se dentro dele não está a própria besta. Alguém que queira, por exemplo, prejudicar a humanidade de uma maneira mais ampla, jogar, por exemplo, vírus por aí, mas está cheio de armas com vírus. Já pensou? Então, o que tem de entidades ruins no meio da humanidade, você não faz ideia, com aspecto de bom. E o que tem de entidade boa também, com aspecto de ruim, está cheio. Nós temos tudo isso na humanidade. Então, só para mim, já me segredaram 3. 3 pessoas chegaram para mim, assim, no cantinho, e falaram, eu tenho que te contar um segredo. Pô, eu não sou receptáculo de segredo, mas fala. Eu sou Maitreya. Me jura? Legal. Né? Então, o que tem de Maitreya por aí, eu já achei um monte. Eu sei que você deu, também sou. Eu tinha uma menina, aquelas coisas que a gente acaba pensando besteira, acaba dizendo, né? Mas meteu a mão em tudo. Né? Disse o Senhor ao meu Senhor. 3 anos. Davi era um, o Senhor dele era outro, e o outro Senhor. São 3. 3 distintos e um só verdadeiro. Os 3 aspectos que o professor Ademar falou. Tá, num tempo desse aqui é impossível falar sobre Melquisedeque. Eu tenho certeza que tanto o Ademar como eu aqui, se a gente continuasse falando, a gente ficaria o dia inteiro. Ele ficaria mais não sei quantas horas, e eu também falando de Melquisedeque. Que é tudo, afinal de contas, na face da Terra. A propósito disso aí, então, o professor Ademar passou aqui. Ele vai ter uma palestra no Clube de Recado. A presença de todos vocês realmente foi gratificante a gente poder falar um pouquinho de Melquisedeque. A gente espera que todo esse conhecimento que a gente passou realmente possa ter uma finalidade na vida de vocês e que realmente possa levá-los ao encontro de Melquisedeque. E não precisa procurar fora, porque ele está dentro de vocês. É a própria essência, é o próprio espírito de vocês. Então, muito obrigado a todos. Tá?